Terça-feira, 2 de agosto de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo, também no Face, no YouTube, no Instagram. Você acompanha esse programa daqui a pouco em podcast, melhor hora do dia para você. E logo mais às 17 horas, os assinantes da Plena TV têm acesso aí à reprise também deste programa de hoje. Hoje, terça-feira, dia 2, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê mais um dia aí de tempo parcialmente nublado a claro, com temperatura voltando a subir aqui na região. Em Campos, a máxima é de 31, mínima de 18. Agora tem neblina aqui para você que vai viajar, fique atento aí, né? Vai pegar a estrada, com 19 graus neste momento e não há previsão de chuva. Hoje, na bancada conosco, a Luísa Abreu Barbosa, para a gente conversar, bater um super papo com Luiz Carlos Azedo. Ele é jornalista e analista político do Correio Brasiliense e do Estado de Minas, dois importantíssimos jornais, dois veículos de comunicação, né, importantíssimos, principalmente neste momento. Vamos conversar com o Luiz Carlos Azedo sobre uma projeção dele às eleições a senador e também governador do estado do Rio de Janeiro. Uma projeção também à eleição de presidente da República, com todos os ingredientes que estão lançados aí nesse tabuleiro político e nessas especulações de urna eletrônica, essa coisa toda que nós vamos conversar a partir de agora. Luiz Carlos Azedo, mais uma vez, seja bem-vindo. Peço só um instante para a gente trazer aqui as manchetes do portal folha1.com.br e a gente partir para o tatame. Então, né? Eu ia falar rolar essa bola, mas como a Luísa já descobriu mais um dom que você tem aí, né? Então a gente vai partir. Na verdade, é essa a minha preocupação, é a nossa preocupação esse ano, esse tatame sem regras que estão tentando arrumar aí para as eleições. Então, um instante só e a gente entende um pouco mais desse cenário político regional aqui, né, do estado do Rio de Janeiro e também nacional. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, com 80 anos de tradição na região. Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinação, e o apoio de Green Energia Solar. Nas manchetes de hoje, homem morre após carreta com combustível pegar fogo na BR-101 em Silva Jardim. Segundo a Artéries Fluminense, concessionária que administra a rodovia no trecho, o veículo estava carregado com 35 mil litros de gasolina. Pegou fogo e explodiu. Acordo de Garotinho com Castro passa por pacificação na Câmara de Campos. Ex-governador ainda teria solicitado a retirada de Mérida da corrida. Norte e Noroeste em risco muito alto de incêndio em vegetação. Vladimir encaminha à Câmara novo projeto de auxílio alimentação. Serão 2 faixas de auxílio, de acordo com o projeto enviado nesta segunda-feira passada agora, ontem. Nova FEP terá perfil de grande evento em setembro. Como slogan, a moda é comprar barato. Menina é baleada acidentalmente pelo irmão em Bom Jesus. Adolescente de 16 anos estava tomando conta da irmã de 8 anos quando o incidente aconteceu. Funcionário de empresa de internet morre eletrocutado na RJ 186. Também mais um acidente e lamentável.
Nova Canabrava tem pedido de recuperação judicial deferido. Agentes do Segurança Presente socorrem criança após acidente doméstico. Já fechando aqui, CDL aposta em aumento de até 15% nas vendas do Dia dos Pais. Colisão de carro deixa homem ferido na RJ 216 da Baixada. Biden afirma que ataque nos Estados Unidos matou o sucessor de Bin Laden. E campistas sofrem primeira derrota na Copa do Mundo de Futebol Unificado. São as manchetes, os destaques, ou pelo menos alguns dos destaques do portal folha1.com.br, que você pode acessar aí agora com todo o conteúdo gratuito. O programa de hoje, então, tem o prazer de receber aqui mais uma vez o Luiz Carlos Azedo, como eu já disse, jornalista e analista político do Correio Brasiliense e também do Estado de Minas. Luiz Carlos Azedo, bom dia, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco aqui nessa bancada sempre e renovado a cada momento. Obrigado, bom dia. Bom dia, eu que agradeço a honra, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia também aos nossos ouvintes, telespectadores. Estamos aí, às ordens. Prontos, vamos à luta então. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia também, sempre importante e honrada essa presença aqui nessa bancada. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Nogueira, bom dia, Azedo. Vamos bater um papo aí sobre eleições, né, no Estado, inicialmente, depois aí no país, né, a eleição que vem, uma eleição muito polarizada, a eleição costuma ser, mas muito cristalizada, que é incomum, né? Talvez incomum desde o 19 para cá, uma eleição presidente com os índices de voto espontâneo, a diferença é muito pequena para voto, para intenção estimulada, né? Bom dia, sobretudo você, ouvinte, e pelo stream telespectador do Folha no Ar. Bom dia especial a duas categorias que sempre nos acompanham nessa jornada, né? Os taxistas, motorista aplicativo. Se tem uma coisa boa para essas duas categorias, é que a disputa presidencial está trazendo uma redução do preço do combustível meio artificial. Eu lembro um pouco que Dilma fez em 2014. A conta vai vir depois, mas enfim, o que importa é que está se pagando menos pelo combustível. Isso, pelo menos por hora, é bom. E, Azedo, vamos começar aqui pelo estado do Rio de Janeiro. Temos aí uma eleição também aparentemente polarizada para governador, né? Todas as pesquisas, quase todas, apontam empate técnico entre o governador Cláudio Castro e o deputado federal Marcelo Freixo, do PSB, mas trazendo no final de semana uma novidade, que a gente vai falar depois, que é a disputa do Senado, que pode estar levando o PT a apoiar Marcelo Neves no lugar de Marcelo Freixo. Como é que você está vendo essa disputa para o governador? Rodrigo Neves. Rodrigo Neves, obrigado, Azedo. Rodrigo Neves. Para ex-petista, né, ex-prefeito de Niterói. Como é que você está vendo aí essa disputa e esse movimento recente do Rodrigo Neves, do PT, talvez apoiando o Rodrigo Neves? Sem contar que o PSD também, né, do prefeito do Rio, o Eduardo Paes, abriu mão da candidatura para dar vice, né, com Santa Cruz. Como é que você está vendo esse quadro? Olha, eu acho o seguinte, a eleição no Rio de Janeiro tem uma peculiaridade, que é basicamente a seguinte: você tem dois processos políticos eleitorais em curso simultaneamente e com características completamente diferentes, né? As eleições na capital e da Baixada, principalmente, elas têm característica de guerra de movimento. São eleições em que
você tem um contingente eleitoral muito grande que se desloca rapidamente na reta final da eleição e decide a eleição nessas áreas. E já a eleição no resto do Estado, nos demais municípios do Estado, nos demais municípios do Estado, do antigo Estado do Rio, tem as características tradicionais da política fluminense, que é uma política refinada, desde o Império. E de muita articulação, de muita construção de trincheiras, ela tem características de guerra de posições. Então, qual é a dificuldade do Freixo na eleição contra o Cláudio Castro? A dificuldade do Freixo na eleição contra o Cláudio Castro é sair do Rio de Janeiro. A esquerda no Rio de Janeiro, ela vai do Grajaú-Leblon, o voto da esquerda, que é onde também está o voto conservador, mais ideológico. É ali, naquele plano que quem sair dali e conseguir ir para o subúrbio, e agora para a Barra da Tijuca e tal, que é para onde se expandiu a cidade, né? Tem eleição. Mas a esquerda tem, tradicionalmente, dificuldade de sair desse universo. Por exemplo, o Gabeira perdeu a eleição para o Eduardo Paes porque chamou uma vereadora de suburbana. Não sei se vocês se lembram disso. E ele perdeu a eleição. Naquilo ali ele perdeu a eleição. Eu me lembro que o Eduardo Paes pegou aquela música do Chico, falando dos bairros do Rio de Janeiro, dos subúrbios do Rio de Janeiro, deitou e rolou na eleição. Então, esse movimento que o PT está fazendo, de aproximar o André Siciliano, que é um político com as características do político do antigo Estado do Rio, muito mais do que do petista da Zona Sul do Rio, com o Rodrigo Neves, que é o ex-prefeito de Niterói, ela tem muito mais possibilidades de ganhar a eleição no interior e invadir a capital e disputar esse voto da guerra de movimentos da capital do que o Freixo de ganhar a eleição na capital e disputar o voto no interior. Ele não consegue, é muito difícil para ele fazer as duas coisas. E aí que o Cláudio Castro, governador, leva vantagem, porque ele é o poder instalado. Ele tem a máquina do Estado trabalhando. Está com dinheiro em caixa por causa da venda da SEDAI, oferecendo recursos dos prefeitos. Aí no interior do Estado, vocês têm mais informações que eu sobre isso, né? E agora ele tem um problema, que ele está fazendo aliança com o que existe de mais, vamos dizer assim, queimado na política do antigo Estado do Rio. São personalidades políticas desgastadas por envolvimento, denúncias de corrupção, etc. Ele está se alinhando a esse povo, né? Tem uma outra questão que eu queria falar, que é a seguinte: é a eleição para o Senado. Tirar essa eleição do Romário é muito difícil. Para tirar, teria que haver realmente a unificação em torno de uma candidatura robusta. E a candidatura do André Siciliano, mais ou menos, repete essa possibilidade que eu aventei aqui em relação ao Molon. O Molon tem dificuldade de entrar no interior do Estado. Já o André Siciliano tem mais facilidade de entrar na capital por causa da estrutura do PT na capital e tal. Aí vocês me perguntam assim, por que você está fazendo esse raciocínio? Bom, eu estou fazendo esse raciocínio porque eu, durante muito tempo, morei e trabalhei em Niterói. Eu fui repórter do O Fluminense, da Tribuna de Niterói, do Diário de Petrópolis.
e cobri a Constituinte da fusão em 75. E esse tipo de contradição ficou muito evidente na Constituinte da fusão, em 75. Eu me lembro, inclusive, de um episódio muito interessante envolvendo um líder político aí do norte do Fluminense, que vocês devem conhecer bastante. Foi o seguinte, na Constituinte da fusão, em um determinado momento, Faria Lima, que era o interventor, fez um acordo com Chagas Freitas, que indicou o relator da Constituição, o projeto de Constituição. E a revelia da Sandra Cavalcante, que era líder do governo. Aí a Sandra me chamou, me deu uma entrevista exclusiva, anunciando um rompimento com Faria Lima. Aquilo teve uma repercussão danada. E foi um negócio de risco, porque ela provavelmente me deu a entrevista para poder recuar. Porque se ela desse para o Globo, para o Jornal do Brasil, para um jornal maior, ela teria mais dificuldade. Mas o Diário de Notícias ainda era o jornal dos professores e dos militares no Rio de Janeiro. Você tinha isso, você tinha nichos. Os jornais tinham nichos de leitores e coberturas específicas para essas áreas e tal. E aí, no final da tarde, ela confirmou que estava renunciando à liderança do governo. Aí eu fui procurar o Cláudio Moacir, que era deputado estadual aí de Macaé, né? Ele era um político de Macaé, tinha sido líder do MDB no antigo estado do Rio, era o líder do MDB na Constituinte da fusão. Aí perguntei para ele, vem cá, você agora vai assumir, vai ser o novo líder do governo? Aí ele virou para mim e falou, não, eu vou ficar que nem Bigode. Eu disse, como assim? Na boca, mas do lado de fora. Eu vi essa analogia que você fez. Você escreveu sobre isso recentemente. Teve uma coluna dessa aí falando sobre esse pessoal da oposição que está no orçamento secreto, né? Eu usei esse caos. Mas vamos, como diria Jack, vamos por partes. Para governador, você citou aí, realmente, a gente que cobre política aqui da perspectiva do interior, você já cobriu na capital, são perspectivas bem distintas. Vem, logicamente, que você citou também o caso aí desde a separação de Rio e Guanabara, né, para a fusão, que muita gente hoje contesta a maneira como ela foi feita, enfim. Mas são realmente perspectivas bem diferentes. A gente tem 3 pesquisas mais recentes. A única que trouxe ela não trouxe por região, né? Mas ela chegou a trazer pesquisas estaduais. Uma divisão entre interior, Baixada e capital foi a Genial Quaest, que foi a penúltima, né? E você vê muito claramente o que você falou, né? Só para citar esses dados da Genial Quaest, agora de julho. Cláudio Castro, interior, tem 24%. Interior aí todos os municípios fora Grande Rio, né? Cláudio Castro, 24%, Freixo, 15%, Garotinho estava na corrida ainda, 10%, Rodrigo Neves, 3%. Aí, quer dizer, a pesquisa já tá meio vencida, né? Está com o Garotinho. Mas Cláudio Castro e Freixo. Interior, Cláudio Castro, 24%, Freixo, 15%. Baixada, que é o Grande Rio, a exceção da capital. Cláudio Castro, 24%, Freixo, 17%. E na cidade do Rio de Janeiro, na capital, né? Uma diferença, o único nicho em que, a única fatia em que Freixo passa Castro, né? Freixo 31%, Cláudio 23%. Então você vê que são 2 eleições, bem como você está falando, bem distintas, né? Uma da capital e outra da própria Baixada, que é Grande Rio, mas ali na periferia, como você citou aí, que o Gabeira teria disse na eleição, perdeu para a Prefeitura do Rio, Pedro do Paz, e no interior, que é a nossa região, Norte e Noroeste, né?
Você acha que é isso mesmo? A tendência é isso permanecer até 2 de outubro? Olha, eu tenho por hábito, eu não brigo com pesquisas, né? As pesquisas são diferentes, têm resultados diferentes, ou porque elas foram feitas em momentos diferentes, ou porque usaram metodologias diferentes. Mas elas são coerentes metodologicamente. Você tem que ver qual é a metodologia que foi adotada, etc. E tal. Mas, em contrapartida, elas são sempre uma fotografia do momento. E a gente sabe que esse período da eleição que nós estamos vivendo é o período de consolidação de alianças, de armação de palanques. É um período em que os candidatos procuram se organizar para a disputa eleitoral propriamente dita, né? No dia 15, dia 16, começa o horário eleitoral. Aí nós vamos ter uma campanha muito... Horário eleitoral... É dia 16. A propaganda... Desculpa, Azedo. A propaganda eleitoral, que aí vai internet, que vai jornal... 16. No rádio e TV, dia 26. 26. Pois é. Então, nós vamos ter aí um período agora, quando entrar a campanha eleitoral propriamente dita, em que os candidatos, de modo geral, principalmente quando entram na TV, eles são como se fosse um foguete voltando para a atmosfera. Se o cara pegar o ângulo errado, ele resvala e fica perdido no espaço. A gente já cansou de ver isso em eleição, né? O cara entra no horário eleitoral e morre. Ou então entra no horário eleitoral, fica patinando, daqui a pouco o cara começa a cair, e alguém começa a crescer. Então, assim, o imponderável na eleição no Brasil, com a urna eletrônica, é que você tem uma entrada no processo político, principalmente nas 2 últimas semanas de campanha, de uma massa de eleitores que é excluída de tudo. E não tem participação em nada, não participa de partido, não vai a cinema, entendeu? Não vai a teatro, não tem emprego. Enfim, tem uma massa de gente que participa, que exerce a sua cidadania e que tem no voto a sua única forma de participação na vida do país e no processo decisório do país. Isso faz é como se fosse um lastro móvel dentro de um barco, adernando, entendeu? Ele fica para lá e para cá, para lá e para cá. Esse contingente que faz essas viradas ocorrerem na eleição. E aí é que eu falo, quer dizer, é possível uma virada nesses municípios do antigo estado do Rio, que tem uma política tradicional, consolidada, que a eleição é decidida pelas articulações dos prefeitos, dos vereadores e tal, muito difícil. Mas nos municípios com grande densidade demográfica e com muita iniquidade social, onde as relações políticas, na verdade, elas não fazem parte do dia a dia da vida das cidades, como acontece nas cidades do interior, né, em que as pessoas acompanham a política local. Essas pessoas não acompanham. Para eles, os políticos e a política é um negócio distante que só serve para atrapalhar a vida deles. Então, esse contingente, quando entra na eleição, pode mudar o cenário eleitoral. Então, por isso é que eu sou cauteloso sempre, quando você fala assim, tem uma polarização, a tendência dela se manter. Mas é uma tendência. O que pode alterar essa tendência? É isso que eu estou falando, na minha avaliação. É essa entrada desse grande contingente de eleitores que não participam de nada no processo político e que decide a eleição, porque eles vão em busca de um candidato que ofereça uma esperança para eles. Eu acho que nada melhor do que 2018 exemplifica isso, né? O Raio e o Wilson. Mas assim, aí logicamente, questão de opinião, né? Que é subjetivo. Mas eu acho até porque o Raio Witzel caiu em 2018, acho muito difícil que ele ocorra de novo agora em 2022. Mas que as pesquisas apontam
Porque, todas as pesquisas com suas diferenças de metodologia, como você bem citou, apontam isso. A eleição a presidente, por exemplo, você tem 75% da população definida, na espontânea. Está cristalizado. Nós já estamos falando de outra eleição. Não. Eu quero falar para fazer analogia com o governador. Sim. A definição de voto para governador, a intenção de voto induzida, você tem índices altos, menores do que presidente, mas a espontânea são muito baixos. Ou seja, é uma eleição que não está cristalizada. Ela está polarizada, mas não está cristalizada. Eu concordo com você. Por que acontece isso, na minha avaliação? Primeiro, porque o Cláudio Castro não foi eleito governador. Ele assumiu o governo. Então, ele não tem uma memória na grande massa da população de uma campanha eleitoral em que a figura dele foi confrontada por outros candidatos, etc. e tal. Ele tem, na minha avaliação, a projeção eleitoral dele deriva do peso da máquina da administração do Estado na política e no dia a dia das pessoas. Ele está alavancado por isso. Esse 2 bilhões da SEDAI, né? E 2 bilhões da SEDAI. Mas esse peso também ele vai se relativizando. Por quê? Porque se você for pegar as grandes corporações do Estado, você vai ver que o posicionamento delas é diferente. Talvez, por exemplo, o pessoal da área de segurança pública o apoie, porque ele está matando bandido, ele faz o discurso do prender arrebento, essa coisa. Mas, por exemplo, professores não vão apoiar, o pessoal da área da saúde. Então, esse peso ele acaba sendo, de certa forma, ele começa a ser neutralizado, paralisado no processo eleitoral, na medida que o processo eleitoral, porque há uma resistência na própria burocracia a um governo quando há uma incompatibilidade qualquer de setores da burocracia com esse governante. Da mesma forma como há afinidades, no caso, por exemplo, da área de segurança. Então, isso tem um peso aí. Você não tem nenhum outro candidato que já tenha sido governador. O que tinha era o Garotinho, desistiu. Então, os 10% do Garotinho vão se transferir automaticamente para ele, eu não acredito. Eu não acredito porque até o empenho não é o mesmo. Né? O empenho do candidato a governador não é o mesmo quando ele deixa de ser candidato e passa a apoiar alguém. Ele sai do caminho, mas isso não quer dizer que ele vai carregar nas costas. Né? Então, eu acho sim, que é uma eleição que ainda a gente pode considerar aberta. Não é uma eleição fechada. Eu concordo 100% com você. Agora, a eleição presidencial aí é outra coisa. É presidente. Eu não quero entrar nisso agora, não. Eu só usei como metodologia para a gente analisar o Estado. Agora, tem que levar em conta o seguinte: a minha capacidade de análise sobre a situação do Estado ela é limitada, né? Porque eu estou em Brasília, eu acompanho isso ao largo, né? Não estou vivendo aí o bastidor da política do Rio de Janeiro. Eu tenho informação por dever de ofício, eu tenho que acompanhar um Estado muito importante, né? E tenho a minha vivência também, né? No antigo Estado do Rio. Embora eu tenha saído daí em 87. Faz tempo pra caramba. Bom ano, Sete. Bom ano. Opa, fala não. Eu só queria colocar aqui o que eu peguei aí dessa análise sua, o Azedo, é de que existe sim, como vocês dois afirmaram agora, a eleição cristalizada, não polarizada só, mas existe sim a possibilidade de uma terceira via, a famosa terceira via que depois nós vamos falar também no Nacional. Não surgiu e parece que não vai surgir. Enfim, no estado do Rio, é possível essa terceira via com todo esse desenho
geopolítico que você fez aí, dos eleitores, da concentração de poder de voto de cada partido, um mais na Zona Sul, outro mais na Baixada, outros com os dois aqui para o interior, podendo avançar com facilidade para a capital. Existe então essa possibilidade da terceira via, e eu quero só trazer aqui, vocês sabem, o PMB lançou esse final de semana o nome de o Witzel como candidato a governador, já em convenção e tudo. Vai caber a um juiz definir se ele vai poder ou não, porque ele está inelegível por 5 anos. Olha, eu acho muito difícil que ele seja candidato, tanto quanto o Roberto Jefferson, candidato a presidente. Ele está criando aí um factoide, porque quando chegar na hora de homologar a candidatura dele, provavelmente a lei vai prevalecer. Essa analogia do Roberto Jefferson é boa. Eu acho que o Roberto Jefferson talvez, embora esteja prisão domiciliar, né? Talvez tenha um valor maior no tabuleiro como candidatura de apoio a Bolsonaro, né? Talvez para fazer um papel um pouco mais forte do que do presidente. Mas, enfim, como é que você viu esse movimento recente? A gente citei aqui no início do Rodrigo Neves, né, que conseguiu 2 apoios importantes, um já fechado, que é do PSD do Eduardo Paes, com a vice, o Felipe Santa Cruz na vice dele na chapa, e outro que me parece muito relevante, porque as pesquisas apontam uma influência muito grande do voto a presidente no voto a governador. E essa disputa do Molon com um siciliano na federação entre PT e PSB, né, é a possibilidade que parece ser tá aí tabulada do PT apoiar Rodrigo Neves. Você acha que isso pode mudar? Olha, isso é uma tendência que está posta aí. Se acontecer isso, muda todo o cenário, porque a candidatura do Rodrigo Neves ganha um aliado poderosíssimo e a candidatura do Freixo vai se enfraquecer. Eu acho que isso é uma coisa que envolve a política da Assembleia. Entendeu? O André Siciliano, você pega o perfil parlamentar do André Siciliano, compara com o perfil parlamentar do Freixo. Como é que a Assembleia Legislativa do Rio, que é poderosíssima, como é que ela reagiria a um governador como o Freixo ou a um governador como o Rodrigo Neves? De forma completamente diferente, né? Fora a contradição na esquerda lá do PT do Rio de Janeiro, que é um PT muito pragmático, com o Freixo, que é a ala radical do PT que rompeu, né? Então, essa coisa está posta. Eu não sei como é que isso vai evoluir, mas a possibilidade dessa candidatura, dessa aliança se consolidar, ela é real. E ela se consolidando muda o cenário. Isso quer dizer que vai mudar a eleição? Não sei. Aí a vida vai nos esclarecer isso. Mas, em termos de ação política das forças que disputam poder, muda o jogo. E você viu a foto de garotinho Cláudio Castro no domingo? Você viu a foto? Vi. Como é que você viu o que está na foto? Mas o que está por trás da foto também expresso na foto, né? As caras dos dois foram emblemáticas. Como é que você viu esse 180 graus de garotinho aí, de principal crítico do Castro, comparando ele a Cabral, com helicóptero, festa das Mabescas, a aliado do Castro, dizendo que, como bom cristão, faz o que o partido manda? Eu acho que há
uma situação assim, o Garotinho é um outro candidato que correria sério risco de ser impugnado por causa dos problemas dele com a justiça, né? Então, por outro lado, é uma figura que política importante do antigo do Rio de Janeiro, foi governador do estado, mas cuja liderança eu acho que ficou muito contingenciada à política do norte do estado, principalmente Campos. Ele perdeu muita influência no estado, né? E, embora tenha um potencial eleitoral expressivo, porque você entra com uma disputa com 10%, né, de intenções de voto, você tem expressão, né? Mas eu acho que na armação da política ele estava com muita dificuldade, porque ele tinha que buscar uma saída para ele que desse possibilidade dele sobreviver na política, né? E ele buscou a aliança mais pragmática que ele poderia fazer. Até porque eu não sei se os outros quereriam fazer essa foto com ele, né? Tirar essa foto com ele, né? Eu não acredito que nem o Freixo, nem o Rodrigo Neves fariam essa foto. Para terminar, Azedo, eu tenho feito pesquisas aqui para a Folha, eu tenho feito pesquisas. Umas horas, alguns finais de semana que eu de folga, eu divido com o Arnaldo, que já entrevistou você aqui nessa bancada também, Arnaldo Neto. As 3 últimas pesquisas, a última foi a Ideia Big Data, né, estadual, na sexta-feira. Eu citei a penúltima, que foi a General Quaest, tem uma outra anterior, também em julho, que foi a IPEC, o antigo Ibope. IPEC e General Quaest dão essa diferença Senado que você se referiu. O Romário dá uma goleada, né, usando a expressão análoga à sua condição de ex-craque, né, ex-artilheiro. No entanto, a ideia Big Data, diferente do que foi a IPEC, do que foi a General Quaest, que é a mais recente, a ideia Big Data de sexta-feira, divulgada na sexta-feira, ela dá Molon na frente de Romário, dá Molon liderando. Como é que você acha que ele deve interpretar esse contraste entre resultados de pesquisa no mesmo período, ou em período muito próximo? Eu acho que tem um problema de metodologia, né? Tem um problema de metodologia. A candidatura do Romário é muito forte. O Romário é um cara popular. O Romário ele tem uma personalidade que faz com que ele se identifique muito com o povão, né? E afora o fato de que ele foi um craque, foi um campeão do mundo, sempre foi um jogador polêmico, corajoso, né? Mas ele não é um político de expressão, como um cara que articula, que tem grandes projetos, coisas desse tipo, né? Então, ele tem as dificuldades dele também no meio político. Vamos ver o que vai acontecer, né? O Molon tem uma atuação parlamentar, embora não seja senador, ele tem uma atuação parlamentar muito mais expressiva do que o Romário. Sabe, a vantagem do senador é que ele fala sobre qualquer assunto, qualquer hora que ele quiser. Ele pede a palavra e fala. São 81 no Senado. Então, ele tem muita presença na TV Senado. Já o deputado, não. O deputado, para se projetar, ele precisa pegar uma relatoria, ele tem que ficar lá no microfone de à parte, ele tem que conhecer muito o regimento, ele tem muito mais trabalho para ocupar espaço. Mas o Molon é um grande parlamentar. Então, ele tem um reconhecimento da sociedade. Agora, eu não sei se ele sai da capital, é aquilo que eu falei. Já o Leblon, entendeu? Então, eu não sei. E já o André Siciliano, não. O cara que é da política do Estado, articulador político, que
que tem relação orgânica com a política, é o siciliano, não tem dúvida disso. E só para lembrar o último dado, para ser fiel, como eu fiz essa pesquisa, para ser fiel ao que elas retrataram, as possibilidades que elas retrataram, né? Nogueira quer fechar o bloco, vamos fechar. Só a sua última pergunta, por favor, Nogueira. Até para ser preciso em relação às pesquisas, né? Eu falei que a ideia Big Data de sexta-feira deu Molon, foi a primeira da Molon à frente, no empate técnico, mas deu à frente, enquanto a IPEC e a Genial Quaest deram Romário muito à frente. Mas a Genial Quaest apontou um dado, o único cenário, na margem de erro de 3 pontos, aí é bem folgado, dá 6, né? Que a Genial Quaest apontou empate técnico de Romário, nos 4 cenários que ela fez para senador, foi quando pergunta, você votaria no candidato a senador de Lula ou de Bolsonaro? Romário, como candidato a Bolsonaro, ficou à frente, mas empate técnico com o Siciliano como candidato de Lula. Você acha que isso também pode ser um ingrediente que pode alterar essa corrida? É o que eu te falei. Eu acho assim, eu tenho uma linha de raciocínio, né, que eu já expliquei, né? Então, acho que tudo isso são fotografias, essas diferenças decorrem do modelo de pesquisa que foi adotado. Eu acho que a gente tem que fazer isso que você está fazendo, fazer uma leitura atenta, minuciosa, para identificar as nuances, né? Mas nós estamos muito longe da eleição, quer dizer, muito longe e perto ao mesmo tempo. Longe que eu digo no sentido de que essa coisa só vai se resolver mesmo quando começar a campanha de rádio e televisão. E aí é que esses cenários podem se alterar. A tendência é se manter isso que está aí, que está se decidindo agora, são as alianças, os palanques. A tendência é quando começar o horário eleitoral, pode ser que mude, se não houver uma cristalização. Agora, você tem que levar em conta a vantagem estratégica do Romário, que já é um senador, já fez uma campanha majoritária, é uma pessoa muito popular, muito conhecida, e com uma personalidade muito forte, carismático, embora não seja um grande político, nem um excelente parlamentar. No caso do Siciliano, ele é um grande político, indiscutível, e o Molon é um excelente parlamentar em Brasília. Eu concordo de número e grau, aí só que lembrar que o Romário tem outra coisa também, né, que não é comum, mesmo entre os grandes craques. Ele foi ídolo das 3 principais torcidas do Rio de Janeiro, né? Do Flamengo, por ordem, né, do tamanho da torcida, mais numerosa, Flamengo, Vasco e Fluminense. Só não jogou no Botafogo. É porque a torcida é dele. A torcida é dele. Não é do Flamengo, do Botafogo, nem do Vasco. A torcida é dele. Ele tem esse carisma, entendeu? Porque ele é o cara que... Assim, tem um escritor de romances policiais americanos chamado Raymond Chandler. Raymond Chandler. Ele escreveu vários romances, Los Angeles, Cidade Proibida não é dele. Não. Ele escreveu Adeus, minha querida, enfim, a Dama do Lago, coisas assim. Ele tem um livro de contos chamado A Simples Arte de Matar, que é o título de um ensaio sobre literatura policial que ele fez. Muito interessante. Falando do surgimento da literatura policial norte-americana, dos seus grandes escritores. E aí ele fala do herói no ar, quer dizer, do sujeito comum que faz coisas incomuns, que é um cara assim, que tem a vida toda errada. O cara brigou com a mulher, a filha não gosta dele, ele bebe, enfim, é o herói do filme policial americano, né? Da literatura policial americana. Mas ele faz coisas que as pessoas comuns gostariam de fazer e não tem coragem de fazer. Enfrenta os poderosos, né? Não leva desaforo para casa, não pede arrego,
enfim, coisas desse tipo, né? O Romário tem um pouco esse perfil, entendeu? Ele tem esse perfil, assim, meio do anti-herói, né? E isso tem um apelo popular muito grande, né? Por causa até da origem dele, da vida dele, a trajetória dele. E esse carisma faz uma diferença na eleição, né? Eu preciso fechar esse bloco, né? E peço licença a vocês, a Luiz e meu caro Luiz Carlos Azedo. E o Romário é famoso, e a Luiz colocou muito bem. E eu só queria colocar uma coisa aqui, se vocês me permitem, são uns segundozinho. Essa eleição, e eu não sei se vocês consideram isso assim, desse jeito, essa eleição ela é muito diferente da municipal. Claro, eleição de vereador é coisa de bairro, é coisa de, né, local. Eleição para prefeito, né, pega a cidade toda, essa coisa mais quente no dia a dia. Para estado, vai esfriando um pouco mais, a coisa, né, só vai esquentar na reta final, talvez, né, mesmo nesse ano mais polarizado. Agora, a eleição de senador é uma das mais frias que eu entendo, assim, que o eleitor muitas das vezes nem sabe quem é o candidato. Aí ele olha, não, Romário, todo mundo conhece Romário, homem, mulher, vascaíno, tricolor, seleção brasileira, enfim, né? Até o botafoguense, que ele não jogou, mas conhece, claro, evidente. Eu talvez esteja errado, mas eu penso que essa distância, essa frieza da eleição de senador pode beneficiar o Romário também. É o que eu penso. Concordo com você 100%. Eu acho assim, a única coisa que pode tirar a eleição do Romário é a desconstrução da imagem dele. Sim. Como um bom representante do povo no Congresso. É o que você falou, exatamente. Então, ele só perde essa eleição se a imagem dele for desconstruída. Ou seja, se ele for atacado pelos adversários nesse sentido, desconstruir a imagem dele como um cara que é digno de representar o povo em Brasília. Eu acho que fora isso é muito difícil, porque por causa dessas características dele. Como foi desconstruída governador em 2018, né? Foi desconstruída. Pois é. Sim. É aquela história. Desculpa. Se eu concluir essa política aí do Rio, eles vão tentar. É uma campanha política, por exemplo, de rádio e televisão, pode tanto somar quanto diminuir, depende da estrutura, depende do que você está apresentando. Um debate, por exemplo, pode ser muito importante na decisão do voto. Bom, eu vou pedir licença aos senhores, não adianta, eu tenho que fazer pausa aqui, a conversa é muito boa, é bom para a gente entender um pouco, interpretar esse cenário, e nós vamos continuar já no próximo bloco, e aí a gente vira a chave para o cenário da política federal, onde a coisa está mais acirrada, e nós voltamos em instantes. A você que nos acompanha também pelo rádio, nos acompanha aí pela internet, voltamos dentro de instantes no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição. Plínio Bacelar Vacina, uma moderna e completa clínica especializada em vacinação, e o apoio de Green Energia Solar.